Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigada por assistirem. Eu quis compartilhar com vocês rapidinho sobre uma instrução que eu recebi sobre evangelismo. E eu achei muito interessante, porque nós tendemos a sermos instruídos que o evangelismo é você ir e falar sobre o amor de Deus. E isso, na verdade, é algo que é determinado a todo cristão. Todo cristão deve praticar o ide e falar sobre o amor de Deus. Porque como disse Paulo, Paulo plantou a semente, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Só que é muito importante identificar quais são as pessoas e quem é a pessoa que está diante de nós quando nós vamos evangelizar. Nem sempre evangelizar é só você falar do amor de Deus. Muitas vezes é você ser um instrumento na vida daquela pessoa para que assim você prepare a terra para alguém plantar a semente ou você mesmo ter a oportunidade de falar sobre o amor de Deus e plantar a semente. Mas o preparo da terra, do ambiente, é muito importante. E nós somos morada, está escrito na palavra que nós somos morada. Se nós somos morada, nós somos casa, nós somos estrutura. Essa estrutura, desde o ventre da nossa mãe, ela é construída. E muitas vezes, nem sempre, as pessoas têm a sorte de crescer num lar onde os pais amam a Deus em espírito e em verdade e são pessoas já curadas. Muitas vezes nós crescemos em lares onde as pessoas têm uma ferida, uma dor, e essas feridas, essas dores, esses lares disfuncionais, eles impactam na vida da criança, desde o ventre da mãe. E isso vai desenvolvendo uma estrutura nessa criança. Ela vai crescendo também, sendo uma morada com uma estrutura frágil. E muitas vezes, por ela ter essa estrutura frágil, ela constrói muros à sua volta. Esses muros foram construídos com pedras de desconfiança, de amargura, de tristeza, de solidão. E quando essa pessoa ela cresce e se torna um adulto, ela carrega tudo isso com ela. Então, quando uma pessoa entra no nosso ambiente social ou vem até nós ou nós vamos até ela, nós temos que identificar que essa pessoa é uma morada. Ela é uma estrutura, ela é uma casa. Nós não sabemos o que habita nela, mas conversando com ela, dando liberdade para ela falar, nós conseguimos identificar o que ela carrega, como ela está se sentindo, se ela está angustiada, se ela está preocupada, se ela está triste. Isso já vai ser um abrir de portas para a gente identificar o que nós podemos auxiliar essa pessoa. Muitas vezes a gente acha que ser um instrumento de Deus é como agir como os profetas que erguiam a voz, ou erguem a voz, porque ainda há profetas, erguem a voz e falam o que Deus quer falar ao povo. Mas na verdade, muitas vezes, o Espírito Santo nos usa para ser instrumento dele, dando um abraço em alguém. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo só fala através das pessoas, dizendo assim diz o Senhor. Mas na verdade, às vezes ele usa as pessoas para falar por um abraço, por um cuidado, por um acolhimento. Muitas vezes, numa roda de amigos, numa roda de trabalho, vão ter pessoas machucadas por desconfiança, porque elas confiaram demais e foram decepcionadas demais. E elas ergueram muros de desconfiança em volta delas. E quando nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo e curados, nós temos ações diferentes. Nós alcançamos uma renovação de mente, como está lá em Romanos 12, e nós começamos a agir diferente. Quando nós agimos diferente numa roda de conversa, e nós não damos lugar à fofoca, e ainda auxiliamos as pessoas a enxergar a situação de uma forma diferente, nós começamos a quebrar alguns tijolos desse muro dessa pessoa que ela tem desconfiança. Por quê? Porque com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós começamos a mostrar para o outro que nós somos o lugar seguro. E isso é uma forma de ser usado por Deus.
Então, há diferentes formas de evangelizar, mas é muito importante identificar, porque às vezes a gente acha que a gente pede para o Espírito Santo, Espírito Santo, me usa para falar com alguém. Às vezes o Espírito Santo está dizendo para você, dá um abraço naquela pessoa, ou então vai ali, por mais que aquela pessoa seja difícil, vai ali e ajuda ela naquilo, ajuda ela, e aí a gente está se segurando, pensando, não, ela não vai querer. E às vezes o Espírito Santo identificou dentro dessa pessoa o que ela tem de dificuldade, o que ela tem de dor, a estrutura dela, os muros que ela tem, e ele sabe que se você agir assim, você vai começar a rachar esse muro para que ele seja desfeito, para que assim ela comece a quebrantar o coração, porque só depois que nós quebramos o muro que nós construímos, é que o Espírito Santo consegue quebrantar o nosso coração, a nos levar a um arrependimento. Mas primeiro nós temos que quebrar esses muros que a gente ergue pela nossa falta de confiança, pela nossa falta de fé, e nós erguemos também muros. Até os próprios cristãos que estão em desenvolvimento com o Espírito Santo têm muros que estão sendo quebrados todos os dias. Então, identificar isso no outro é muito importante, porque assim como Deus enviou Josué para derrubar os muros de Jericó, hoje a nossa luta não é contra muros físicos, é contra muros espirituais e emocionais. E sempre que Deus nos manda ir a algum lugar, Ele está pedindo, identifique, use o discernimento, tenha sabedoria. Então é muito importante, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra os principados e potestades. Então identificar, buscar discernimento do Espírito, saber que aquela pessoa que está na sua frente é uma morada, que é uma estrutura que foi construída e nós não sabemos exatamente do que foi construído, quais os traumas, quais os anseios, as ansiedades. E então é muito importante saber identificar isso, saber buscar auxílio ao Espírito Santo para que nós não venhamos ser pedra de tropeço na vida do outro e nem venhamos ser pedra de tropeço no nosso próprio desenvolvimento com o Espírito Santo. Então, essa é a instrução que eu te recebi sobre o evangelismo, que ele é muito importante para identificar quem nós somos, quem o outro é e como nós podemos ser instrumentos para auxiliar o Espírito Santo e preparar a terra para que ou nós venhamos poder plantar a semente ou alguém venha plantar a semente e outra pessoa regue, e assim nós fazemos parte do crescimento daquela estrutura, do crescimento daquela vida, da conquista de Deus por aquela alma, por aquela vida, e começar uma transformação e um processo de crescimento, de renovação de mente em uma vida que estava perdida. Agradeço a oportunidade, uma ótima semana a todos e estejam aí seguindo a gente e para ter mais vídeos e nós aprendemos juntos sobre a palavra, tá bom?